Disse Jesus em Lucas 9, 23. Você pode ler comigo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a barra do nível do discipulado. Porque nem todo mundo quer seguir Jesus. Porque seguir Jesus tem um preço, que não é pago com moeda do real ou dólar, mas com a vida. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Então, se alguém quiser, o convite é para todos. Todos. Não somos daqueles que acreditam que alguns são predestinados. Cremos que todos são eleitos para a salvação. Mas, em contrapartida, cada um precisa negar-se a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e seguir Jesus. As outras duas mensagens estão disponíveis no nosso ICTV, que é o canal do YouTube da igreja. A primeira, decidir como Jesus. A segunda, amar como Jesus. E essa terceira, agir como Jesus. Esta semana, você e eu vamos ser chamados a agir como Jesus. Para nós mesmos, para as nossas famílias e para a sociedade. Em 1 João 2,6 está escrito, você pode ler comigo? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele. Quem está nele aqui? Amém. Então, olha a simplicidade da coisa. Aquele que diz que está nele. Eu e você que levantou a mão. Nós estamos em Jesus. Então, se você está em Jesus, o nosso modelo de vida é Jesus. Você não pode ser uma pessoa desonesta, porque Jesus não foi. Você não pode ser uma pessoa mentirosa, porque Jesus não foi. Você não pode ser uma pessoa grosseira, porque Jesus não foi. Você não pode ser um ladrão, porque Jesus não foi. Você não pode ser um adúltero, porque Jesus não foi. Você não pode ser um fornicador, porque Jesus não foi. Você não pode ser uma pessoa que fica ostentando nas mídias sociais, porque Jesus não fez isso. Ele não tinha mídias sociais na época, mas na época também já tinha luxo e já tinha gente demonstrando no seu dia a dia, na vida lá no Império Romano. Mas Jesus era tão simples, que era o homem da Galileia, que andava de sandálias, tão comum que para ser identificado, Judas teve que dar um beijo nele. O que significa isso? Olhava para Jesus e via qualquer um. O nome Jesus, nos dias de Jesus, era tão comum quanto o nosso José e Maria. Então Jesus tinha um nome comum, se vestia de forma comum, e para ser identificado na multidão tinha que ter um código. Então Jesus não ostentava, Jesus não era vaidoso, não era orgulhoso. Então aquele que diz que anda nele, eu e você, como cristãos, como evangélicos, como membro da família igreja da cidade, devemos andar como ele andou. Claro, Jesus nunca pecou, nós somos pecadores, mas devemos imitar, como diz o apóstolo Paulo, fazer o máximo possível para parecer como Jesus. Esse é o nosso ano profético, como Jesus, fazer o máximo possível. Então aquilo que você sabe que é errado, não faça. E não faça por quê? Porque Jesus não fez. Fuja do pecado. Procure identificar a sua vida. Essa série é sobre isso. Em meus passos, o que faria Jesus? Que resposta ele daria? Será que Jesus aceitaria esse tipo de trabalho? Será que Jesus trabalharia assim? Então, é nessa simplicidade que eu e você somos chamados a viver aqui em São José dos Campos. Nós estamos em dia de fazer a declaração de imposto de renda. Óbvio, o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo e nem sempre tem o recurso e o retorno que deveríamos ter por pagar tanto imposto. Mas a vida não é justa e Jesus é justo. Então, eu preciso ver qual a maneira que eu posso, dentro da lei, pagar o mínimo
mais o justo e fazer o que o meu contador orientar. Então você procura um bom contador ou você mesmo faça. Aí o governo te dá a oportunidade de fazer, você quer casar, você pode fazer individual, você pode fazer junto, você pode colocar os seus dependentes, não, você pode ter uma MEI, você pode ter uma empresa, você é CLT, você vai fazer todos os estudos possíveis. O que você não pode? Mentir. O que você não pode? Fazer alguma coisa errada. O que você não pode? Não declarar. Entende? Então, a forma como você vai fazer, você vai usar a mente, o coração, a sabedoria, o bom senso, o discernimento, ter um bom contador, ter um bom auxiliar, mas fazer da forma certa. Então você pode fazer de várias maneiras. Precisa ser sábio para economizar o seu recurso. O que você não pode? Não pode mentir e não pode não fazer. Mas tem que fazer. Como você vai fazer? É perguntando: Jesus, como é que o senhor ia declarar o seu imposto de renda? Né? Claro que Jesus seria isento, porque ele não tinha ganho, né? Mas eu e você vivemos uma vida aqui na sociedade pós-moderna, seja como profissional liberal, seja como CLT, seja como empresário, fazer da única forma que Jesus faria, da forma certa, da forma verdadeira. Então, agir como Jesus. Aquele que diz que nele está, deve andar como ele andou. A palavra grega aqui é periatel. Esta palavra traz um significado que é bem amplo. Ele andou por toda parte. Todo lugar onde Jesus ia, ele ia fazendo a vontade de Deus. Você não faz a vontade de Deus quando você vem para a igreja, ou só quando está dentro de casa. Você vive a vontade de Deus em qualquer lugar, em todo lugar. Nós não trouxemos Jesus de volta à terra ainda, não é por causa dos ateus, das heresias, dos que militam contra a fé, é por causa dos cristãos fazerem diferente de Jesus e darem mau testemunho. Tem basicamente 3 tipos de cristão. O que faz como Jesus, da forma certa, infelizmente, pela realidade que vivemos, não é a maioria. Tem um segundo que se omite, não faz nada de errado, mas também não declara o que é certo. E tem o terceiro que faz a coisa publicamente errada. E esse dá mau testemunho da fé. Então Deus quer que sejamos a primeira opção. Fazer da forma certa e deixar isso público para servir de testemunho. Você não pode ser um cristão que faz da forma errada, você não pode ser um cristão dentro do armário que durante a semana ninguém sabe que você é um cristão, e você não pode ser um cristão que faz as coisas erradas. Você tem que fazer da forma certa e dar bom testemunho daquilo que Deus tem dado a você. Como que Jesus andava por toda a parte, querida igreja? João 8, 10 e 11 diz: Então Jesus pôs de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém a condenou? Disse a mulher adúltera. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Então o Evangelho não condena, o Evangelho corrige. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho não condena, o Evangelho corrige. Então ser como Jesus, andar como Jesus, não é andar condenando as pessoas pelo que elas estão fazendo errado. Mas também não é se omitir. É como Jesus fez com a mulher samaritana, fez com a mulher adúltera, fez com Nicodemos, fez com Zaqueu, é corrigir. Você não pode se omitir, se anular, não pode ser conivente, mas na hora certa, em amor, corrigir os seus passos, sua família, seus irmãos de fé e onde for. Jesus não condenou ninguém. O Evangelho de Jesus não era religioso condenatório, mas ele
corrigia as pessoas. Ele, em amor, falava para as pessoas parar de fazer o que é certo, mudar de vida e fazer o que é correto. Esta série é sobre isso. Então, esta palavra para andar, periatel, ela significa esse perambular, esse andar. Vamos viver e andar. Como? Nosso modelo é Jesus. Atos 10, 38 e Lucas 10, 37. Vamos ler juntos? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Com ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo. Porque o que temos que fazer? Vá e faça o mesmo. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Deus estava com ele. E Jesus disse, vai e faça o mesmo. É o modelo que eu tenho. É o modelo que você tem. Não temos outro modelo. Jesus andou por toda parte. Você também vai na hora do trabalho, na hora do lazer. Mas lembrando, Jesus está comigo. Deus está comigo. Então a questão não é se os outros não estão vendo. A questão é, Jesus está vendo, é suficiente. Então, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou viver a minha vida social? Como eu vou praticar o meu esporte? Eu estou indo com Jesus, eu estou fazendo como Jesus. E Ele me envia a fazer o mesmo. Não é fácil, mas não é impossível. E é o meu e o seu chamado. Antes de ser pastor, antes de ser professor, profeta, evangelista, mestre, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu dom de governo, mas o primeiro chamado é para discípulo, é para seguir Jesus. Então a vida cristã não é meramente normativa, ela é prática, fundamenta-se na pessoa de Cristo. Como Ele fez, a gente faz. Nos evangelhos aprendemos sobre isso, então temos que estar sempre relendo os evangelhos. Leia a Bíblia, leia os evangelhos, termine e comece de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso tem que entrar na nossa mente, no nosso coração, para agirmos como Jesus agiu. Portanto, a forma como Jesus agiu é a forma como eu também devo agir. Isso implica observar o comportamento histórico de Jesus, histórico, para viver a prática do Jesus da fé na nossa vida contemporânea hoje. Por que nós temos que nos importar com isso? Duas premissas básicas aqui, antes de eu entrar nos 5 pontos da mensagem. Por que eu e você, nós temos que fazer os mesmos passos de Jesus na nossa vida cristã? Primeiro, porque é o mandamento de Deus. Só por isso. Se não tem outro motivo, você tem esse. Mandamento. Diga comigo, mandamento. Deus é Deus, Ele manda. Olha só. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6,36. Vão, aprendam o que isso significa. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Quer dizer, quero vida cristã e não religiosidade. Pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Então, o primeiro motivo é esse. Você faz por obediência. Na língua portuguesa tem o abecedário, ABCD. Na vida cristã é obedecer. É diferente, não é? O abecedário da língua portuguesa começa com A. O do céu começa com O. Obediência. Mas há um segundo motivo. Porque a realidade exige. Provérbios 3, 27. Sempre que puder, ajude aos necessitados. Então é coerência. Eu tenho que agir como Jesus agiu. Ele disse, dai-lhe vocês de comer. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele mandou, é uma questão de obediência, mas tem que fazer porque a realidade exige. A ação social
você não faz porque você está com vontade. Você faz porque a necessidade exige. Tem alguém precisando, você tem que fazer. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, feche o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? 1 João 3,17. Então por que temos que agir como Jesus? Porque Ele mandou, uma questão de obediência. E segundo, por uma questão de coerência. Fazer o que Ele mandou fazer porque as pessoas precisam. Então você vê alguém com necessidade, só está aflita, desesperada. Você tem que fazer. Posso orar por você? E orar, pedir a paz de Deus na vida daquela pessoa. Vê uma pessoa oprimida pelo diabo, possessa de espíritos malignos, você vai ficar olhando? Não, você vai lá, com autoridade, orar, repreender e libertar aquela pessoa. Vê alguém com fome, você vai repartir o seu pão. Então, a necessidade faz eu ser solidário. Então, eu oro com alguém, eu oro por libertação espiritual pelo outro, e eu parto o pão com o outro, eu prego o evangelho para o outro, eu discipulo o outro. Por quê? Porque a necessidade exige. A vida cristã não é sobre o que eu sinto. Um grande problema de muita gente que está indo à igreja evangélica, está indo como uma igreja supermercado da fé. Eu vou lá receber algo de Deus. Gente, se a gente já foi salvo, eu já recebi. Já recebi a salvação, meus pecados foram perdoados, meu nome foi escrito no livro da vida, eu tenho a vida eterna, amém? Agora, eu venho à igreja, eu vou celebrar minha fé, posso receber a bênção do Senhor, posso ver um milagre acontecer, aleluia. Mas essa não é a primeira e maior motivação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou adorar a Deus, eu vou ser edificado na palavra, eu estou recebendo uma mensagem que me ajuda a viver melhor, a ajudar melhor as pessoas, a cumprir o chamado de Deus. Então, eu não venho para receber algo. Igreja não é um supermercado da fé. Igreja é uma família para pertencer. Amém? Dentro dessas duas premissas, então, eu coloco Jesus nos meus passos para que eu possa agir como Jesus. O que Ele fez, eu faça também dentro do meu contexto. E vou fazer isso de forma prática. Porque Ele manda, eu obedeço, porque a realidade exige e eu pratico. No dia a dia, lá no seu meio social, profissional, na sua realidade do dia a dia. 5 coisas bem práticas. Primeiro, como fazer isso? Como agir como Jesus? Mantenha o seu coração aberto. Só isso. Mantenha o seu coração aberto. Não feche o seu coração. Fique com o coração aberto. Se Deus falar, seu coração está aberto, você vai fazer. Quando você fizer algo para alguém, e alguém vier te elogiar, te agradecer, você fala assim, não fiz nada que Deus não me mandou fazer. Não fiz nada que Deus não me mandou fazer. Faça o bem, não faça para si, não faça para a sua glória. Faça porque Deus mandou você fazer. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade e fecha o seu coração, aí acabou tudo. Não feche o seu coração, não feche o seu coração. Eu sei que você pode ter familiar que você já ajudou tanto, mas não feche o seu coração. Seu vizinho, nossa, tem vizinho que você gostaria de jogar ele pela janela, não é? Mas não feche o seu coração. 2, decida agir com compaixão. É uma escolha. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como o quê? Ovelhas sem pastor. No meu canal no YouTube, eu comecei um podcast. Nas minhas mídias sociais eu falei isso essa semana e vocês podem seguir que eu vou colocar lá.
De vez em quando eu vou colocar a visão de um fato e uma opinião. É uma opinião, você pode pensar diferente. Mas se você quer saber a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. A visão do fato e a opinião pessoal sobre aquilo. Procure sempre olhar as coisas e dar menos importância ao que você sente, ao que você pensa. E tente colocar como que Jesus veria aquela situação. Eu estou procurando realmente fazer isso, para que a gente tenha uma compaixão intencional. Porque, querido, se você tirar esse óculos, você não vai ajudar ninguém. Você não vai fazer o bem para ninguém. Porque o homem está perdido nos seus delitos e pecados. Você vê uma pessoa que não conhece Jesus, batendo no Evangelho, na igreja, em Jesus, como é que você vai conseguir amar essa pessoa? Você vai conseguir fazer isso na compaixão de Jesus, porque do contrário você vai odiar. E Jesus não quer que a gente odeie ninguém. Então a compaixão cristã, ela não é passiva, ela é ativa e intencional. Você tem a sua opinião, mas você escolhe colocar o óculos da vida cristã dentro de todas as perspectivas. Agir como Jesus exige uma sensibilidade para ver como Jesus. Porque se você não vê como Jesus, você não vai agir como Jesus. Porque se você vê como homem, você vai responder como homem. Então tente olhar. Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. 3. Escolha agir com humildade. Eu não me impressiono quando eu encontro alguém bem-sucedido, pessoas ricas, e que elas demonstram riqueza. Isso não me impressiona. Ou uma pessoa que é muito inteligente, fez um pós-doutorado, estudou numa grande universidade no exterior, estudou numa Ivy League americana, as 7 melhores universidades, e essa pessoa fala, ela não me impressiona. Mas quando ela age de forma humilde, aí me impressiona. Se a pessoa tem muito dinheiro, é bem-sucedida, ou se ela sabe muito, tem grande escolaridade, e ela é humilde, isso me chama atenção. Por quê? Porque isso é uma virtude que está faltando no mundo hoje. Então não importa o quanto você cresça e prospere, eu espero que você dê glória a Deus e seja uma pessoa humilde, independente de quanto você tem no bolso e quantos canudos você tem. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também deveriam lavar os pés uns dos outros. Então não existe como querer agir como Jesus e ser orgulhoso. Um cristão, seja adolescente, jovem, adulto, terceira idade, homem, mulher, se for orgulhoso, vaidoso, prepotente, não está seguindo os passos de Jesus. Porque ele não é assim. Repito, ele, para ser identificado, teve que ter o código do beijo de Judas. Ele lavou os pés dos discípulos, da bacia e da toalha. Quando a gente vê no meio evangélico tanta ostentação, a gente deve ficar chocado mesmo. Por quê? Porque não tem nada a ver com seguir Jesus. Jesus em nenhum momento, e a Bíblia nunca fez isso, ser advogado da miséria e da pobreza. Não é nada disso. Jesus tinha discípulos ricos. A vida cristã não é sobre ter ou não ter dinheiro. É como lidar e agir quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro. Da mesma maneira que eu não posso ou não devo ostentar na luxúria quando eu tenho, eu também não posso roubar quando não tenho. Então a vida cristã é sobre como agir quando eu tenho e quando eu não tenho. Porque tudo vai ter a resposta para perguntar como Jesus agiria na minha situação. Se você andar colado nos pés de Jesus,
você vai ser como Paulo, vai descobrir o segredo do contentamento. Paulo diz, sei passar necessidade e sei ter abundância. Aprendemos no livro A Vida Biblicamente Próspera que o Evangelho nem patrocina a teologia da prosperidade dos evangélicos e nem a teologia da libertação de uma corrente católica, porque o Evangelho é centrado na abundância, na autossuficiência em Cristo, em ter para si, para desfrutar e para doar, e não para roubar, faltar ou ostentar. Viva uma vida cristã normal. Nem tudo que você tem é para mostrar nas mídias sociais. Nem tudo que você tem é para você gastar imediatamente. Você tem que ter para gastar, mas tem que ter também para investir, tem que ter também para doar. É o equilíbrio. A força da vida cristã está no equilíbrio. Jesus não quer ser patrocinador da sua vida de miséria, mas Jesus também não é pai da sua vida de ostentação e de luxúria. É o equilíbrio. Você ter para si, para os seus e para abençoar o reino de Deus. Tudo que você está vendo nessa colina, tudo que você está vendo, toda essa estrutura é fruto de corações generosos desta família. Somos nós que recebemos e doamos. Tudo aqui é fruto de doação. Não tem um centavo aqui de coisa errada, não tem um centavo aqui de dinheiro do governo, mas de dízimos e ofertas desta família espiritual. A energia que usamos, a cadeira que sentamos, a construção que nos abriga, a limpeza do ambiente. Então é claro que eu preciso ter para mim e para doar, para o bem-estar comum. Essa igreja tem a cidade social que atende 200 famílias todos os meses. Tem a Casa Sol, que trabalha com dependência química e moradores de rua. Tem a Casa Refrigério, tem os ministérios. Cada pessoa que está servindo aqui está dando do seu tempo. Então, é um lugar que não é sobre o que eu recebo, mas o que eu entrego. Isso é o reino de Deus. Tem pessoas no mundo secular que criticam o crente que dá o seu dízimo e oferta para ter um negócio comum maravilhoso como esse, que inspira uma nação, mas não critica quem usa drogas, quem faz aborto, quem fuma cigarro e destrói o seu pulmão e sai levando doença para onde ele vai. Então você tem que perceber que isso é espiritual. O dinheiro não é meu. Por que eu critico o outro que dá o seu dízimo dentro da sua comunidade de fé que beneficia todo mundo? Ele não dá e não quer que ninguém dá. Agora, o que eu faço errado, ninguém critica. Você não vê hoje ninguém criticando uma pessoa que está jogando o seu dinheiro em bet, que é um problema terrível de dívida, em jogos, em cigarro, em drogas, em álcool. O álcool é uma desgraça na vida das famílias. Mas quando você vê propaganda é até glamourosa, não é? Mas o outro pega, administra bem as suas finanças, tem para si e doa 10% com alegria, que não é do dinheiro do falador fofoqueiro, mas é meu, e não reclama. Eu recebo meu salário da igreja, pago 27,5% de imposto de renda na fonte, eu não posso nem discutir. E o governo não me traz os benefícios, tem que fazer um monte de coisa por fora, como você, não é verdade? Agora Deus me dá 100%, eu devolvo 10%, e ainda é opcional, ainda vou reclamar? A gente não reclama do imposto que é compulsório, mas só nega, às vezes, o dízimo, que é um convite a uma vida de mordomia. Você nunca vai ter uma explicação lógica, a não ser a mente fechada para o pecado, para as coisas de Deus. Entende? Então não espere que pessoas que ainda não conhecem Jesus tenham uma cosmovisão
e um entendimento das coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que o não crente vê como loucura a pregação. Não é? Então, escolha agir com humildade. Lavar os pés era uma função que era de escravo. E Jesus toma a função de escravo por amor a mim e a você. A liderança cristã é sobre serviço, não sobre status. É imitar Jesus. Isso significa subir e não descer. Uma vez, um pastor me contou que ele se converteu. Aí ele chegou em casa, foi perguntar para a mãe dele. Aí a mãe dele falou assim: não acredito. Não acredito. Você se converteu à fé cristã evangélica. Eu não acredito que você vai fazer um negócio desse. Aí, ok. Mas era filho. Aí com o passar do tempo entendeu e tal. Aí um dia voltou para a mesma mãe. Mãe, Deus me chamou para o ministério pastoral. Não, agora não. Você não vai descer tanto assim. Se você é um crente, tudo bem, já baixou o nível. Agora, você vai baixar tanto assim? Você vai ser um pastor? Antes dela morrer, ele desceu ela nas águas aqui, nesse batistério, para a glória de Deus. Então é assim que funciona. É o testemunho, é a perseverança. Quarto, coloque sua vontade em segundo plano. Muita gente sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas na hora de fazer fala assim: mas não estou com vontade, não estou sentindo desejo. Lucas escreveu o capítulo 22, verso 42 de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui esse texto expressa uma tensão entre a vontade humana e a vontade divina. Jesus demonstra submissão total ao sofrimento. Agir como Jesus não significa que será fácil, significa que é o correto. Por isso que Jesus não disse, lá em Mateus 28, quando nos deu a grande comissão, vai ser fácil. Pelo contrário, ele diz em Lucas 10 que nos enviaria no meio de lobos. Mas ele garantiu a presença. A obediência não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. No devocional de hoje, fala do profeta Daniel, capítulo 5, verso 24 e 25, que ele recebeu a revelação e apareceu as palavras Neni, Neni, Tekel, Persim. Daniel diz para o rei Beltesazar: você foi pesado e foi achado em falta. A vida cristã vai ser pesada. Quando a gente vai comprar qualquer coisa que é aquilo, tem lá um selo do Inmetro, não tem? Porque aquela coisa foi passada no peso. Foi pesado e o peso está ok. Se você comprar uma coisa lacrada e pesar e não tiver o peso, você pode denunciar. Aquela empresa vai ter que responder por um processo e você vai ser ressarcido. Por quê? As coisas têm que ter o peso certo do que é prometido. A vida de um crente, sua e minha, ela é prometida para o mundo num peso, num valor. Você não pode entregar algo que não é o verdadeiro. Não pode ser um cristão fake. Foi isso que Daniel recebeu a visão. Chega para o rei e fala: ó, Deus te pesou e achou falta na sua vida. Qual o seu peso? Você está entregando o que vale ou não? Esse é o ponto. Porque Deus te vê no secreto. Então, o mais importante não é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu gosto. É o que Deus quer que eu faça, o que Jesus quer que a gente faça.
Então não coloque a sua vontade. Não estou com vontade de ir na igreja. Venha assim mesmo. Não estou com vontade de orar. Ore sem vontade. Não estou com vontade de entregar o dízimo. Dá, sem vontade. Não estou com vontade de jejuar, mas fez um voto, cumpra. Não estou com vontade de doar algo para o pobre. Doa sem vontade. Porque não é sobre gostar ou não gostar, se sentir bem. É sobre obediência. Como é que Deus vai falar com você se você, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar, estou com vontade de ir na igreja? Faça sem vontade, a vontade vai vir. E quinto e último, decida agir com amor sacrificial. O amor ágape é definido pela entrega total. O amor do cristão é sacrificial e não utilitário. Viver como Jesus significa agir como Jesus. E no final das contas, gente, o que a gente tem que fazer depois de tudo? Vai dar trabalho, vamos investir tempo, recurso, dinheiro, porque é sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Você pode dizer isso comigo? Não existe altar sem sacrifício. E a vida cristã é sobre adoração. Então, faça isso. Na verdade, penúltimo, e sexto e último, procure sempre agir como se estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. Mateus 25, 39, 40. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o Senhor vai responder, o rei: o que fizestes a mim, fizeste aos menores irmãos. E se fizeres aos menores irmãos, fizeram a mim. Então tudo que a gente faz para o próximo é uma bênção para nós mesmos. É a coisa às vezes que não é popular. Fazer uma visita a alguém doente, fazer uma visita a alguém que está preso, cuidar de alguém que está enfermo, dar uma atenção especial, fazer algo como lavar os pés, que era um trabalho de escravo. Tem gente que trata muito mal pessoas que servem. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Quando você trata bem a pessoa que serve você na mesa do restaurante, na bomba de gasolina do seu carro, que limpa a sua casa, que cuida da sua roupa, que ajuda você na sua empresa, você tem que entender que fazendo bem a ela, você está fazendo a Deus. Todo serviço ao próximo é um ato de adoração. Meu irmão, que nunca você seja pego maltratando alguém que trabalha com você ou para você. Isso é asqueroso, isso é nojento, isso não é cristão. Tem gente que sobe um pouquinho na posição, quer oprimir quem está embaixo, trata mal pessoas. E deixa eu dizer uma coisa, se você está sofrendo algum tipo de abuso no ambiente de trabalho, mesmo que você perca o seu emprego, denuncie, porque aquilo não pode continuar. Não pode continuar com você e não pode continuar com o outro. Não aceite um ambiente de opressão abusivo. A pessoa tem pós-doutorado e você não terminou o ensino médio. E daí? Todos somos pessoas. Você não tem que concordar o tempo todo com as pessoas. Tem pessoas também, tem um outro extremo, né? Você diz não para a pessoa, ela já desmoronou. Não é sobre isso que eu estou falando. Um pai não pode dizer sim para os seus filhos o tempo todo. Um patrão não pode dizer sim para os seus empregados o tempo todo. Se você disser sim sempre para os seus filhos, você vai mal educar os seus filhos e não bem educar. Se você disser como empresário sim o tempo todo, você vai quebrar. Não é isso. Até para dizer sim e não, você tem que perguntar como Jesus faria. Tem a forma certa, o lugar certo, o ambiente certo. Na hora que alguém fez uma coisa errada, tem que ser corrigido. E não dá para
fazer corrigir, uma palavra de correção, aplaudindo as pessoas, sorrindo. Você vai ficar sério, vai ter que disciplinar, fazer um processo. Mas você não pode ser uma pessoa abusadora. Você não pode agir com abuso emocional ou verbal na sua empresa, na sua família. Marido, você não pode oprimir a sua mulher, porque a Bíblia diz que você é o líder da casa e a mulher submissa ao seu marido. Porque primeiro Deus manda você amar a sua mulher. Então esse é o equilíbrio no trabalho, na família, agindo como Jesus, fazendo como Jesus. Então a gente adora a Deus com música, sim, mas a gente adora a Deus com serviço ao próximo também. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que ela te ajude a viver melhor e ser uma pessoa melhor. E muitas vezes isso é difícil. E no final, ganhando ou perdendo, entregue todo o crédito ao Senhor. Não que possamos reivindicar qualquer coisa na base dos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Que Deus me ajude, te ajude, a nesta semana, no encerramento desta série, a continuar vivendo como Jesus e agindo como Jesus. Compaixão que se sente, humildade que serve, obediência que se submete e amor que se entrega. É o que Deus quer de mim e de você. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Um cristão não é melhor do que alguém que não tem Jesus, mas esse é o plano de Deus. Diga comigo: compaixão que se sente, humildade que serve, obediência que submete, amor que se entrega. Que assim seja a cada dia. Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Que o Senhor nos ajude a viver esta palavra até a volta de Jesus. Amém? Você recebe? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Receba, celebra e reparta, porque esse é o Evangelho de Deus.